E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à aula 4 do canal, onde a gente vai falar um pouco sobre loops. E antes de começar, eu queria dizer que essa aula eu vou tentar ser o mais didático possível para que vocês entendam esse conteúdo que, às vezes, para quem nunca programou, é um conteúdo que causa um pouco de confusão do funcionamento dos loops, mas eu vou tentar ser bem didático aqui para vocês. E qualquer dúvida vocês podem procurar no canal do Discord que está na descrição, que eu tento responder o mais rápido possível. Então vamos lá, suponhamos que eu tenho uma lista vazia e eu quero popular essa lista apenas com números pares num range específico que você vai determinar. Então a maneira que eu acho mais simples de fazer isso é utilizando o for loop. O que é o for loop? Eu vou tentar deixar um esqueminha aqui do lado de como funciona o for loop para vocês tentarem entender melhor, mas é basicamente o seguinte: você vai determinar uma variável, eu coloquei aqui um i, que ele vai percorrer em algum lugar. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma lista de números pares. Então eu vou colocar que eu quero um range de 0 a, sei lá, 20 e percorrendo de 2 em 2 para popular a minha lista. E como que eu vou adicionar esses elementos na minha lista? Eu vou digitar o nome da lista, lista.append. Esse ponto .append é a função que vai adicionar os números dentro da lista. E toda vez que rodar o loop, no esqueminha que eu vou deixar aqui do lado, vocês vão ver, esse i vai percorrendo 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Eu vou mostrar aqui para vocês o funcionamento. Se eu colocar um print lista aqui no final, vou mostrar para vocês como que vai ficar. Então, Python 3, 4. E olha aqui, tá vendo? Ele colocou de 0 até 18 apenas números pares, certo? Foi isso que a gente queria. E por que ele não pega o 20? Então, quando a gente coloca um range, ele sempre pega o número abaixo dele. Ele nunca vai pegar o último elemento. Porque imagine só, quando a gente teve a primeira aula de listas, eu falei dos índices, que os índices dos elementos iniciam como 0. Então se você dá um tamanho de uma lista, que ela tem um tamanho 20, o último elemento dela sempre vai ser o 19, porque o primeiro index começa com 0 e assim por diante, certo? E aqui da mesma forma, quando eu coloco de 0 a 20, eu estou falando que o tamanho seria 20, um tamanho, e eu olharia o índice desse elemento, entendeu? Então, se eu quisesse pegar o número 20 aqui, eu teria que colocar 22, e aí funcionaria, certo? Vocês podem ver aqui embaixo no terminal. Bom, existe outra maneira, com outro tipo de loop para fazer isso? Existe, e eu vou mostrar para vocês. O outro tipo de loop é o while. E como funciona o while? O while, como nas iterações normais, ele funciona a partir de um booleano. Então, toda vez que tiver uma condição verdadeira no while, esse loop vai rodar. Se tiver uma condição falsa, esse loop não roda mais, ou ele não entra lá para rodar. Então, toda vez que eu fizer, suponhamos aqui que eu quero popular a lista com números aleatórios, e eu quero que o tamanho dessa lista seja 10. Então eu vou falar aqui, enquanto o tamanho da lista for menor ou igual a 10, ele vai executar uma função aqui dentro, certo? E qual é a função que eu quero? Bom, aqui como esse loop não funciona igual ao for, que ele vai incrementando a partir do tempo, eu vou criar com while junto um contador, que eu inicio a variável aqui, counter igual a 0, e dentro do loop eu vou incrementando ele. Então toda vez que roda, ele aumenta 1, aumenta 1 e aumenta 1. E antes disso, eu vou colocar esses números dentro da minha lista. Então, se eu mostrar aqui para vocês como ficou essa lista,
Olha, ele preencheu de 0 a 10, tá vendo? Incrementando de 1 em 1, que foi o que foi acontecendo. Eu vou tentar deixar um esqueminha aqui do lado para vocês tentarem entender bem melhor, porque de primeira vista fica bem complexo para quem nunca programou, mas é basicamente isso o que vocês têm que entender de loops no geral, sabe? Qualquer dúvida vocês podem me procurar, eu estou sempre disponível no Discord, no Gmail. Não tenham vergonha, podem me chamar, eu tô lá para ajudar vocês. E na próxima aula a gente vai falar um pouco de funções e vai tentar incrementar tudo que a gente entendeu nas aulas anteriores, beleza? Valeu!